Meus queridos amigos, estudo da lição número 12, estamos chegando ao final do trimestre, hein? A lição que fala sobre a promessa, as divinas alianças de Deus. Deus fez alianças com o seu povo, com pessoas, visando sempre a salvação. E quando falamos de salvação e comparamos este assunto que está no Antigo Testamento, a aliança de Deus no Sinai, e comparamos com o Novo Testamento, a aliança com Jesus na cruz, a que conclusão nós chegamos? São diferentes os modos de salvação apresentados nessas duas alianças? Na verdade, são iguais, pois a salvação é somente pela fé. E nenhuma obra pode produzir salvação para as pessoas. Quando a pessoa levava um cordeirinho diante do sacerdote para executar esse cordeirinho, esta atitude não diminuía a culpa da pessoa. Mas a fé que a pessoa possuía, isso sim fazia diferença. Porque pense bem, o sangue de um animal irracional não tinha poder nenhum. Mas a fé produzida pela atitude, isso sim dava ao pecador um alívio espiritual de que seu pecado estava ali completamente limpo, pago. Por isso temos que pensar no seguinte: como seres humanos nós transgredimos a lei de Deus, e a lei exigia a morte do pecador. Essa é uma dívida que teria que ser paga. A alma que pecar, essa morrerá. E como nós não podíamos cumprir ou pagar essa dívida, Jesus se prontificou a pagar essa dívida de sangue por todos nós. Por isso, nosso sentimento deve ser de gratidão para com o Senhor Jesus Cristo. O assunto de hoje é reflexões sobre o Calvário, porque foi no Calvário que Jesus Cristo ratificou a aliança que Deus já havia dito lá atrás, através de Jeremias: eis que vem dias em que farei uma nova aliança com o meu povo. Escreverei a minha lei nos seus corações para que não peguem contra mim. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jesus Cristo se tornou então o nosso substituto, pagou o preço por nós. Ele não devia nada, mas pagou o preço por nós. Meditações Matinais do ano de 1968, na página 42, diz o seguinte: Ellen White escrevendo: se por qualquer crime que vocês tivessem cometido, vocês fossem lançados nas paredes de uma prisão, lavrada contra vós a sentença de morte, e um amigo fosse ter convosco e dissesse: eu tomarei o vosso lugar e você estará livre, não se encheria o vosso coração de gratidão por tão abnegado amor? Então ela responde: Cristo fez por nós infinitamente mais do que isso. Queridos, ser o substituto era algo que estava nos planos de Jesus. Assumir a culpa dos seres humanos era algo impressionante. Dionísio, que era chamado o tirano da Cilícia, era um imperador muito cruel. E um dia ele condenou à morte um cidadão. Foram inúteis as rogativas, os apelos que os amigos, que a esposa desse homem fez ao imperador. Não adiantou, ele era um de coração duro. Disse: não vou perdoar, ele vai morrer e está acabado. O próprio réu disse: imperador, por favor, eu tenho um último pedido para lhe fazer. O imperador disse: se for pedir pela sua vida, esqueça, eu não vou conceder, você está condenado, você vai morrer. Ele disse: imperador, eu entendo, mas é que meus negócios não estão bem, e minha família vai ficar numa situação muito desagradável, muito deplorável. Eu queria pedir uma coisa para o senhor me daria 10 dias para que eu colocasse meus negócios em ordem, deixasse minha família pelo menos estabelecida com a minha morte? O rei Dionísio disse: é impossível, isso não vou conceder, não adianta nem pedir. Então o réu disse: imperador, se eu arrumar um substituto para ficar no meu lugar, enquanto eu arrumo meus negócios, deixo minha casa em ordem, o senhor me concederia 10 dias? O imperador Dionísio disse: se você arrumar um substituto, eu lhe concedo 20 dias. Mas com uma condição: se você não chegar no 20º dia, seu amigo ou seu substituto morre no seu lugar. Ele disse: imperador, então eu vou conseguir um substituto. Eu preciso colocar todos os meus negócios em ordem para minha família não ficar passando necessidade depois da minha morte. Pois um amigo naquela tarde se apresentou diante do imperador e disse: imperador, eu sou o substituto
do meu amigo, quero ficar na prisão no lugar dele enquanto ele arruma a vida dele. Depois ele diz que volta para morrer. O imperador disse, é uma coisa muito estranha, mas eu vou conceder. E o homem ficou no lugar daquele réu, o réu foi embora e foi tratar dos negócios. Passaram-se 5 dias, 6, 10 dias, 12, 17, 18, 19 dias, chegou o 20º dia. O rei Dionísio chamou o substituto e disse, parece que você entrou numa gelada, hein? Eu não tenho culpa. Eu expliquei para o seu amigo que se ele não voltasse, hoje você morreria. Então hoje às 5 da tarde, sua execução está marcada. O homem baixou a cabeça e disse, imperador, eu reconheço que eu fiz um sacrifício, mas foi pelo meu amigo. Se eu tiver que morrer, morro com tranquilidade, pode ficar descansado. Não tenho remorso nenhum, mas eu tenho certeza que o meu amigo vai aparecer. O rei Dionísio deu uma gargalhada e disse, você é muito inocente. Você acha que um camarada com a morte decretada vai voltar? Ele está longe, rapaz. Você que foi bobo, aceitou morrer no lugar dele. Eu nunca faria isso. Quando foi alguns minutos antes da execução, o réu apareceu diante do imperador e disse, rei Dionísio, conforme eu prometi, aqui estou. Botei minha casa em ordem, tudo em ordem, estou pronto para morrer. Pode chamar o substituto, dê liberdade a ele e pode me executar. Faltam poucos minutos para 5 horas da tarde. O rei Dionísio ficou impressionado, disse, você voltou, impressionante. O seu substituto ia morrer no seu lugar. Eu sei, ele morreria assim, com toda a honra, porque é meu amigo. O rei disse, olha, eu não vou te matar. Diante desse exemplo de substituição, chamou o substituto e disse, olha, parabéns. Que coragem você teve, viu? Eu queria ter um amigo como você. Se prontificar a morrer por um amigo. E olha que ele não é flor que se cheira, hein? Disse o rei. Mas podem ir embora os dois. Estão em liberdade. E os dois amigos saíram abraçados. Substituto por amor é algo impressionante. Jesus Cristo fez isso pelo ser humano, por todos nós. Nós temos que nos incluir nessa promessa maravilhosa, nesse processo maravilhoso de substituição que Cristo fez por todos nós. Quando pensamos em Jesus como nosso substituto, nós nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versos 6 a 8, que diz o seguinte, em verdade, no devido tempo, diz ele, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor sua vida. Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando nós ainda andávamos no pecado. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, a gente nem era bom. Jesus tomou o nosso lugar. E ele disse, temos que ser grato a Deus por tudo isso. Meditações Matinais, do ano de 1995, página 187. Ellen White, a profetisa da igreja, escreveu o seguinte, o amor de Cristo por seus filhos é tão forte quanto terno. É amor mais forte do que a morte. Ele morreu por nós. É mais verdadeiro o amor de Cristo do que o amor de uma mãe por seus filhos. O amor de uma mãe pode mudar. O amor de Cristo, porém, é imutável. Algumas mães não são assim, não são tão amorosas quando, como reza a lenda, né? Tem mães maravilhosas que fazem um sacrifício homérico por seus filhos, mas tem mãe que joga o filho na lata do lixo. Tem mãe que cria o filho e a criança tem uma deficiência, a mãe abandona. Então, Ellen White diz assim, o amor de uma mãe pode mudar, mas o amor de Cristo é imutável. Graças a Deus por isso. O amor que não muda. Nós, às vezes, somos pecadores, somos irreverentes, nós transgredimos a lei de Deus. Mesmo assim, Jesus nos ama. Coisa impressionante. A aliança que Deus fez com o seu povo no Monte Sinai apontava para a salvação. Olha que interessante. Depois, como parte da aliança, Deus estabeleceu os rituais do sacrifício para que, no simbolismo, a fé das pessoas fosse colocada em Jesus que morreria na cruz do Calvário. É como eu disse, é como um cheque pré-datado, né? Você vende um carro, se você recebe um cheque pré-datado, não quer dizer que você recebeu dinheiro naquele momento, mas o cheque é pré-datado. No final do mês o dinheiro pode estar na conta, você vai lá e saca o dinheiro ou desconta o cheque, pronto, aí você recebeu efetivamente. Quando as pessoas faziam um sacrifício, Deus dava um cheque pré-datado para a pessoa, para ser descontado na cruz do Calvário. E foi o que aconteceu.
Milhões de pessoas assim faziam sacrifícios e foram resgatados na cruz do Calvário. O próprio Elias, que subiu ao céu, Enoque subiu ao céu, Moisés. Então, veja, foram pessoas que eles foram para o céu na confiança de que Jesus morreria na cruz do Calvário. Se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, esses 3 homens teriam que voltar para a terra, por incrível que pareça. Mas Deus deu para eles um cheque pré-datado, eles foram para o céu. E no devido tempo, Jesus morreu. Por isso que diz a Bíblia, eis que vem dia em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por isso, na cruz do Calvário, Jesus Cristo teve o poder de realizar, pelo amor e pela graça, uma aliança perfeita. Diante disso, nossos pensamentos sobre o Calvário sensibilizam o nosso coração, ou seja, mexe com a gente. Quando a gente pensa no Calvário, tem que mexer com a gente. Jesus fez um sacrifício espetacular, algo assim que ninguém nunca faria pela gente. Hoje, para alguém dizer assim, eu estou com uma dívida, alguém assume essa dívida por mim? Ninguém assume. A pessoa diz, ema, cada um com seus problemas, é a linguagem do mundo. Mas Jesus Cristo não, Jesus diz, eu pago a conta, meus filhos estão em dívida, mas eu pago a conta, eu dou minha vida por ele. Esse pensamento sobre Jesus pagando a nossa conta tem que sensibilizar o nosso coração. A gente tem que se aproximar de Deus, tem que se consagrar, a gente tem que meditar, ler a palavra dele, ou seja, estar em comunhão com ele, para que o que ele fez realmente seja honrado. Nós temos que homenagear Jesus por tudo que ele fez por todos nós. Houve um homem chamado Sir Walter Ley. Esse homem foi condenado à morte por pregar o Evangelho. E na hora que ele estava para morrer, o carrasco disse, o senhor não está com medo, senhor Walter, de morrer? O senhor não está com medo? Ele disse, não. Medo de quê? Medo de morrer? Cristo já morreu por mim. Fez uma coisa que ninguém faria, Cristo já morreu por mim. Eu não vou morrer, meu amigo. Eu vou só dormir para Jesus me ressuscitar na manhã da ressurreição. Pode passar o facão no meu pescoço que eu já estou preparado. Olha, aquele homem, aquele carrasco, quando ele cortou a cabeça de Sir Walter Ley, ele ficou pensando, disse, isso é que é fé. O homem se tornou cristão também. Esse carrasco se tornou cristão, pelo testemunho deste homem, na esperança da ressurreição. Olha que palavra, se eu estou com medo da morte, Cristo já morreu por mim, não teve medo. Por que eu vou ter medo de morrer por ele agora? Eu não vou morrer, eu vou dormir. E Jesus vai me levantar na manhã da ressurreição. Que Deus nos abençoe, que nossas reflexões sobre o Calvário mexa com o nosso emocional e nós nos coloquemos mais à vontade diante de Deus. Cumprindo sua vontade e sendo instrumentos da verdade, instrumentos de fé, instrumentos de conforto para outras pessoas. Se nós recebemos a graça de aceitarmos Jesus e temos a visão de uma nova vida, há pessoas que não conhecem nada, há pessoas que vivem no paganismo, vivem em situações de idolatria, e precisamos ajudar essas pessoas a enxergar uma nova vida. Deus nos abençoe. Fica com Deus e até o próximo estudo. Vamos orar. Deus querido, obrigado, porque Jesus morreu por todos nós. Que graça, que misericórdia, que amor. Nós te louvamos por isso e colocamos nossa vida à sua disposição. Usa-nos, Senhor, possamos ser instrumentos da tua paz, das tuas santas mãos. Obrigado por esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Obrigado por sua atenção.